Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, promoveu o seminário Como Destruir um País, uma Aventura Socialista na Venezuela, com as participações de Maria Tereza Belandra Espósito, embaixadora da Venezuela no Brasil, Lucas Ribeiro, internacionalista e colunista do jornal Brasil Sem Medo, e Marcelo Suano, cientista político e escritor. Neste contexto, Marcelo Suano ressaltou como a mídia brasileira omitiu-se ao abordar a situação da Venezuela sob o domínio de Chávez e Maduro, além de abordar como as Forças Armadas venezuelanas foram aparelhadas e doutrinadas para servir aos interesses da esquerda. O escritor principiou: do momento em que o Maduro assume até o momento em que ocorre a Constituinte, há uma crônica de todos os atos e estratégias usados pelo regime para massacrar o povo na rua, coisas que não foram ditas por jornais do Brasil, exceto por heróis ou indivíduos que se aventuraram a tentar entender o que estava acontecendo na Venezuela. Ele acrescentou: é curioso como você observa como se ignora o que ocorria na Venezuela, chegando a haver até centenas de mensalmente. Os gritos e juramentos dos militares da Venezuela são de dedicação de vida e morte ao regime e ao líder. Isso você não encontra em forças armadas de regimes democráticos. Você encontra nos regimes dos anos 30 da Europa. As forças armadas são instituições do Estado, não de governo. Ademais, Suano rebateu a narrativa propagada pela esquerda latino-americana. A esquerda utilizou a estratégia do messianismo e do vitimismo. A esquerda foi tomando o poder na América Latina e assumindo para si a responsabilidade pela redemocratização do continente, mas não foram eles os responsáveis. Ela foi conquistada por civis e militares que pensaram em como garantir uma maior participação da sociedade. Nenhum deles, da esquerda, acreditava na democracia. A esquerda que assumiu não foi uma esquerda democrática. Foi uma esquerda que aproveitou um vácuo de poder. Assista. O problema se chamava a crise econômica. Aí o que ele faz? Para resolver o problema, ele diz: nós temos uma guerra econômica. Para resolver o problema da crise econômica, eu tenho que acabar com a guerra. Quem é que está fazendo essa guerra? São os opositores e a iniciativa privada. Está legitimado que eu use de todos os meios, porque eu não preciso ter aprovação na Assembleia, para massacrar este povo. E aí, a crônica da violência, que é esse período que eu conto, do momento em que o Maduro assume até o momento que ocorre a Constituinte, é uma crônica de todos os atos e estratégias que são usadas pelo regime para massacrar o povo na rua, com mortes que estão nas dezenas, coisas que não foram ditas em nenhum jornais no Brasil ou em alguns jornais, exceto por heróis ou por indivíduos que se aventuraram a tentar entender o que estava acontecendo na Venezuela e tentaram botar nos seus canais, apresentar pelos seus canais, por livros, por artigos, mas que mesmo assim não tiveram a repercussão. É curioso quando você observa um conjunto de mortes que acontecem em determinado lugar e ignora o que aconteceu na Venezuela, que as mortes eram dezenas mensalmente, chegando a alguns meses a ocorrerem centenas de mortes. Aí fica a questão: como que você sabe disso? De alguma forma, eu fiz várias pesquisas, buscava em jornais, fazia entrevistas, buscava jornais na Venezuela e buscava jornais do exterior. E como eu fazia comparação, eu pegava o jornal que poderia ser considerado o mais vinculado possível ao regime, que reduzia o número de mortes e tentava dizer que aquilo se dava por outras razões. Eu dizia: o número de mortes, pelo menos, o mínimo é esse. E foi assim que eu fui montando para ter um parâmetro em que as pessoas podem dizer: talvez não tenha sido tanto, mas isso é que, no mínimo, está sendo dito pelo próprio regime. A razão, o regime diz que foi uma, mas olha a quantidade de pessoas que dizem que a razão foi outra. Como, por exemplo, passar milicianos com metralhadora e atirar ao bel prazer diante dos opositores ou da população que estava se manifestando, pedindo, pelo amor de Deus, que aquele regime saísse. Quando eu encerro em 2017, por qual razão se dá? Porque ali eu queria dizer: olha só, nós temos uma destruição da democracia, uma crônica da violência de um regime que se instaurou, e esse regime se instaura não foi em 2013, ele se instaura em 1999, 2000, quando a partir daí você já tem uma Constituição que estrutura o país e veio com os primeiros gritos de acordo que são legítimos. Como que nós matamos ou como que nós extinguimos as lacunas sociais? É legítima essa questão. Essa questão está certa.
A Venezuela tinha um padrão de vida? Sim. Havia lacunas sociais? Sim, mas há formas e formas de se resolver essas lacunas. Você não resolve isso massacrando um povo, se sobrepondo a ele, mentindo para o povo e tomando o poder para destruí-lo, imaginando que isso você vai conseguir preencher as lacunas sociais. Vieram as missões bolivarianas 2000, que foram missões assistencialistas espetaculares, 100 mil cirurgias de catarata, 100 mil cirurgias de vários outros problemas de saúde, só que eram medidas que visavam pegar aquele segmento da sociedade que não tinha um certo apoio de outras medidas políticas públicas, mas que foram usadas como massa de manobra para a eternização do poder. Porque ao invés deles darem continuidade e criarem suporte, ao invés disso, destruíram a base econômica e, como a embaixadora falou, pegaram o dinheiro do povo. Eu escrevi vários artigos no CN News tratando disso, como, por exemplo, ele saiu comprando aliados pela América Latina. A crise de Honduras, por exemplo. A crise de Honduras, parte da crise de Honduras decorre do fato do Zelaya ter recebido milhões, centenas de milhões de dólares do Hugo Chávez, e o Zelaya ficou, agora que eu recebi esse dinheiro, eu não posso sair do poder. Vamos destruir a Constituição e aprovar a reeleição, que era um ato inconstitucional. Pegou todas as coisas inconstitucionais que poderia ter pego para apresentar lá. Ali foi um ato, ele estava vinculado diretamente ao Hugo Chávez, ele recebeu recursos, e isso há vários documentos comprobatórios, inclusive documentos de autoridades brasileiras. Voltando, ao invés de usar esse dinheiro para melhorar a condição do seu povo, que vai além das missões bolivarianas, que vai além das medidas assistencialistas, que vai além de utilizar medidas para reforçar as Forças Armadas, para lhe dar o suporte e ideologizar as Forças Armadas, há fatos muito recentes que não estão no livro, em que eu acompanhei uma formatura militar da Academia Militar, e eu peço desculpa, embaixadora, porque a senhora foi professora da Academia Militar, e a senhora me corrija, por favor, tá? Agora, que os gritos e juramentos, enquanto fazia o juramento de formatura, os gritos eram gritos de dedicação de vida e morte ao regime e ao líder. Isso você não encontra em nenhuma força armada em regime democrático. Isso você encontrou na década dos 30, em alguns regimes na Europa. Mas você não encontra em regimes democráticos, porque a Força Armada não é uma instituição de governo, nem instituição de ideologia, nem instituição de regime, é uma instituição de Estado. E eles foram fazendo. Aí, para encerrar, a última parte do livro, que eu falo da ascensão da esquerda na América Latina, é uma crítica que eu faço, não apenas à forma como a esquerda ascendeu, porque a esquerda foi ocupando os vácuos de poder que deram, e é legítimo dentro do embate político. Faz parte do jogo político o diálogo entre esquerda e direita. Ponto. A questão toda foi a maneira e as estratégias usadas, dentre elas a estratégia do vitimismo e a estratégia do messianismo, coisa típica do nosso histórico e o histórico da nossa região, que foi utilizado por uma esquerda que foi tomando o poder na América Latina, mas, curiosamente, assumindo para si como tendo sido as responsáveis pela redemocratização do continente. No entanto, não foram eles os responsáveis pela redemocratização do continente. A redemocratização do continente foi conquistada por civis e militares que ficaram aqui e pensaram formas de modificar o regime e alterá-lo para garantir uma maior participação da sociedade. Não foram aqueles. Que aqueles que saíram e voltaram em todos os países da América Latina, eles saíram, mas nenhum deles acreditava ou queria a democracia. Pegue os testemunhos, as declarações e as exposições de parte desses líderes que estiveram, e depois, quando se manifestaram, aqueles que assumiram, falavam, não, nenhum de nós queria democracia, não, nós queríamos uma ditadura, e nós íamos fuzilar todo mundo que nós encontrássemos pela frente que não estivesse do nosso lado. Voltando, eu apresento nessa última parte essa questão para mostrar que a esquerda que assumiu não foi uma esquerda democrática, foi uma esquerda que aproveitou um vácuo de poder e aproveitou com um discurso, uma estratégia, e desembocou em várias lideranças pelo continente, dentre elas o Hugo Chávez. Mas o Hugo Chávez teve uma coisa que o destaca em relação aos demais.
independente dele ser um fanfarrão, independente de tudo isso, ele percebeu que ele poderia ter um discurso catalisador, coisa que os demais não tinham, porque os demais se baseavam numa matriz teórica muito estruturada. E ele foi construindo a sua matriz teórica com bravatas, com justificativas, com muito carisma, levava o povo, abria uma geladeira, pegava o iogurte, ele dizia assim, iogurte socialista para o povo, e levava uma criança e entregava. Não sou eu que estou falando isso, eu vi essas imagens. E essas imagens foram disseminadas, ele usava dessa maneira. Essa grandeza ele teve, mas é uma grandeza de artimanha, não é uma grandeza humana, é uma grandeza de artimanha, capacidade estratégica, ao ponto de ele utilizar das formas mais estranhas possíveis as justificativas teóricas que ele dava para construir isso, que é o chavismo. Ele já entrou para a história, mas eu acho uma afronta chamar o que ele fez de bolivarianismo, porque o Bolívar tinha um outro sonho. O que o Chaves queria e o que ele fez deve ser chamado de chavismo, porque são as expressões dos seus delírios e todas as formas de expressões estranhas que ele foi construindo ao longo da sua prática política. Para que tenham uma noção, tem uma chave nessa capa, na capa do livro, aqueles que tiverem oportunidade, eu vou até botar assim, aqui, ó. Aqui tem um disco voador. Tem um disco voador aqui desenhado. Por qual razão? Isso não foi um deboche, não é e eu não quis ser engraçadinho, porque eu não é o meu perfil para trabalhar fazendo gracinhas, né? A questão era muito simples. O Hugo Chávez chegou a utilizar da extremidade lógica, de forma mais absurdos argumentos, que eu tenho gravado a sua declaração, em que ele dizia que o socialismo que ele estava produzindo se baseava em uma coisa tão perfeita que era o socialismo, que ele tinha a convicção de que a vida em Marte existiu. E a vida em Marte acabou, por quê? Porque o capitalismo tomou conta de Marte e o imperialismo destruiu a vida em Marte. Aí, quando eu li esse texto, eu escrevi um artigo na época, aí eu disse, olha que coisa curiosa, eu comparei o Hugo Chávez com Posadas, que era um trotskista da década de 60. Eu disse, nossa, que curioso, o Posadas na década de 60, quando foi entrevistado, perguntaram para ele se ele acreditava em discos voadores. Aí o que o Posadas falou? Ele disse, bom, é simples, eu não sei se existe, mas se existe, significa que eles atingiram um patamar tecnológico avançado. Se eles atingiram um patamar tecnológico avançado, significa o quê? Significa que eles venceram os modos de produção. Então, eles estão no modo de produção comunista, logo estão no mais avançado. Se eles são comunistas e os discos voadores vieram para cá, certamente eles vieram apoiar a Revolução Proletária. E na brincadeira que se fazia com Posadas era... ele criou a luta de classes interplanetária. Quando eu li o artigo, quando eu assisti a entrevista do Chaves, eu brinquei e disse, puxa, nasceu um novo Posadas. Se o Posadas inventou a luta de classes interplanetária, ele criou o capitalismo, a destruição do imperialismo intergaláctico. Malditos Yankees marcianos, né? Oi? Desculpa. Malditos Yankees marcianos. E aí faz parte isso aí eu não fiz para fazer uma brincadeira, foi apenas para mostrar a extremidade que um indivíduo é capaz de fazer para tentar justificar determinados atos. Eu, particularmente, espero que esse livro ele não seja visto como uma ofensa, ele seja visto apenas como uma contribuição para tentar entender melhor o que aconteceu na Venezuela. Para encerrar, eu só faço uma consideração a mais. Me ofende profundamente quando eu vejo o que aconteceu de 2017, 2018, com a eleição que não foi reconhecida nem internamente, nem externamente, a eleição de 2018 da presidência do Nicolás Maduro, quando eu vejo a imprensa, inclusive aqueles que estão mais posicionados pró-oposição, e eles falam o autoproclamado presidente Juan Guaidó. Isso é ofensivo, porque ele não se autoproclamou. Ele foi empossado legitimamente dentro da Constituição, mesmo que não seja a Constituição que a oposição gosta, mas a oposição acredita nas leis, foi empossado legitimamente e investido presidente da Venezuela. Por qual razão? Porque a Assembleia Nacional
tendo o fato de não haver o reconhecimento das eleições que ocorreram por todos os elementos de fraudes que foram apresentados, reconhecidos internacionalmente, disse, nós não podemos, como ninguém aceitou, nós não podemos aceitar essa eleição, está declarado a vacância do cargo. Estando declarada a vacância do cargo, assume interinamente para convocar as eleições Sua Excelência, o presidente da Assembleia Nacional, que naquele momento era Sua Excelência, o presidente Guaidó. Por essa razão, é muito ofensivo quando eu vejo na mídia, todos, em qualquer segmento que seja, se refere ao presidente Guaidó como o autoproclamado. Ele não foi autoproclamado. Ele foi empossado e investido legitimamente, dentro das regras, pela Assembleia Nacional, seguindo exatamente aquilo que prescreve a Constituição venezuelana, apesar de não ser a Constituição que a oposição gosta, mas a oposição respeita as leis. Eu encerro por aqui fazendo apenas esse comentário e agradeço muitíssimo a gentileza de todos. Eu aqui agradeço, o professor Marcelo Suano, foi realmente brilhante, um excelente resumo do seu livro que eu não posso deixar de recomendar uma vez mais.